Existem aqui duas coisas que são fundamentais para uma aproximação desse tipo que fazemos aqui. A primeira delas é a distinção entre compreensão intelectual e real compreensão. Essa é a primeira coisa. A segunda é a visão clara de que tudo que nós precisamos na vida é nos aproximarmos dela sem esse sentido de separação, sem a ideia de alguém presente se separando da vida. Então nós vamos trabalhar com você aqui algumas questões que requer esta qualidade de aproximação, de visão. Aqui nós precisamos da compreensão. Assim, quando temos perguntas aqui sendo investigadas com você, isso requer que você se aproxime dessas perguntas, não intelectualmente, não através das palavras, através das ideias. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é abandonando por completo a ilusão de que exista uma separação entre você e a vida. Essa é a nossa ênfase aqui, com você, dentro desse canal. Porque estamos trabalhando com você o despertar da consciência. Esta real consciência. Há uma diferença entre a consciência que nós conhecemos, ou aquilo que chamamos de consciência, e a verdade de algo presente em nós, que está além da mente, está além do pensamento, que está além desta imaginação que temos a respeito de quem nós somos, e do que a vida é, e do que é esta consciência presente em nós. Os assuntos aqui tratados é algo que requer de cada um de nós este novo olhar, esta nova forma de perceber o que está sendo dito, indo além da fala, indo além das palavras. Então se torna possível uma compreensão, uma direta compreensão, a partir desta vivência daquilo que está sendo abordado aqui. Então sim, isso favorece esse grande acontecimento, que é o florescer da inteligência, que é o florescer da sabedoria. O primeiro assunto aqui é o medo. O que é? Quando você vem, se aproxima e pergunta o que é o medo, ou o medo, o que é isso? Por que isso está presente na minha vida? Quando você se aproxima, aqui a primeira recomendação é investigar a natureza desse elemento aí presente, que carrega essa pergunta. E por que ela está aí? Observe que você não pergunta nada sobre aquilo que não lhe incomoda. O que não lhe incomoda não lhe aflige. Não cria desordem. Não produz sofrimento. Então você não pergunta nada sobre isso. Você pergunta sobre o medo. Você pergunta o medo, o que é? O sofrimento, o que é?
que é isso? O que é o sofrimento? Por que sofro? O que é o medo? Por que sinto isso? Como lidar com isso? Como cuidar disso? Como se livrar disso? Todas essas perguntas estão presentes em você em razão do incômodo, do desconforto, da perturbação. Se algo lhe perturba, você quer se livrar daquilo. No entanto, se não há perturbação, você não pergunta nada sobre aquilo. Então vamos tratar com você aqui de como se aproximar dessa questão do medo, dessa questão do sofrimento. Olhar para o medo, olhar para o sofrimento, eu volto a dizer, requer que você se aproxime disso sem se separar. E quando é que nós nos separamos? Quando nós simplesmente queremos nos livrar. Tenho colocado aqui algumas vezes isso para você. Se nós temos um problema, nós não podemos resolver esse problema se separando dele, sem atacar diretamente ele, sem confrontar ele, sem estar diante dele. Ao olhar diretamente um problema, ao confrontar um problema, sem se separar dele, nós temos a chance de descobrir o que ele representa, a significação dele, a importância dele, por que ele está ali. E nós só podemos fazer isso quando aprendemos a fazer. E nós não sabemos fazer. As pessoas vêm e perguntam como se livrar do medo, como se livrar do sofrimento. Mas elas nunca perguntam qual é o significado disso. Por que isso está presente? O que há por detrás do medo? O que há por detrás do sofrimento? Elas querem se livrar do sofrimento, querem se livrar do medo. Mas sem investigar a natureza do medo, sem investigar a natureza do sofrimento. Então você se mantém separado do medo. Você se mantém separado do sofrimento. Você apenas quer se ver livre dele, mas não quer olhar diretamente para ele. Você se separa ao invés de se aproximar. Aqui estamos lhe convidando a se aproximar dessa questão. Essa questão é um problema. Mas é um problema que você aprende a lidar com ele quando descobre o que ele representa, o que ele significa. E isso só se torna possível quando você está próximo, sabendo como olhar, como observar isso, como investigar essa questão. Existe algo aqui que eu quero chamar a sua atenção para essa investigação conosco. Repare que quando você diz estou com medo ou estou sofrendo, nesse instante, o que temos presente é uma expressão em palavras que denotam a presença de uma separação. Tem você e o medo. Tem você e o sofrimento. Esta separação é a distância. É por isso que nós passamos uma vida inteira sem descobrir a beleza do fim para o sofrimento. Veja, eu disse o fim para o sofrimento. Eu não disse a libertação do sofrimento. Eu disse o fim para o sofrimento. Não se trata de você
livre do sofrimento. Se trata do fim do sofrimento. Não se trata de você livre do medo. Se trata do fim do medo. E qual é a diferença? Quando o medo termina, esse sentido de alguém no medo termina juntamente com o medo. Quando o sofrimento termina, esse sentido de alguém no sofrimento termina juntamente com o sofrimento. Essa é a diferença de quando você se livra do medo. Você continua presente para novas formas de medo. Para esse medo voltar de novo e de novo e de novo. Você continua presente para o sofrimento. Aparentemente, ele não está ali. Aparentemente, ele terminou. Mas na realidade, ele aparentemente desapareceu. Mas se você está presente, uma outra forma de medo irá surgir. Assim como uma outra forma de sofrimento irá surgir. Então, o sofrimento desapareceu. Mas um novo sofrimento poderá surgir. O medo desapareceu. Mas uma outra forma de medo poderá surgir. Porque você está presente. A verdade de uma compreensão, notem, não intelectual, mas de uma compreensão real, não de uma compreensão de palavras, de ideias, que depois você diz, eu entendi, e continua da mesma forma. Para uma compreensão real, é que nesta compreensão real nós temos uma visão direta do elemento que sustenta o medo, que sustenta o sofrimento. E esse elemento é o eu. Qual é a natureza do medo? Qual é a natureza do sofrimento? Qual é a estrutura? Qual é a verdade sobre isso? É a verdade da separação. Enquanto você se vê como alguém presente na vida, na experiência do viver, alguém que se estabelece na existência com base no modelo do pensamento, estará presente a presença do medo, a presença do sofrimento. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é a presença do sentido do eu, que se vê separado desse instante da vida como ela acontece, e rejeitando esse momento, como ele se mostra, como ele surge. Esse elemento que se separa é um elemento construído pelo pensamento. Compõe conosco isso aqui com calma. O seu nome, a sua história, toda a memória em você é a presença do pensamento. É a presença do pensamento que faz com que você use o pronome eu, se referindo a esse corpo e a essa mente. E esse eu tem escolhas. Ele gosta de algumas coisas e não gosta de outras coisas. As coisas que esse eu, que esse sentimento de ser alguém em cada um de nós tem, esse sentimento do eu, esse sentir, esse pensar, esse agir, esse fazer, todo esse movimento presente em cada um de nós,
que o pensamento em nós denomina de eu, vive fazendo escolhas. Ele tem o gostar e o não gostar, o querer e o não querer. Repare que o que lhe produz sofrimento é aquilo que lhe causa perturbação. O que lhe produz medo é aquilo que lhe causa perturbação. Nós usamos expressões como medo e sofrimento para um estado interno de perturbação. Se não houvesse essa perturbação, você não se importaria de se livrar do medo, de se livrar do sofrimento. É o fato do desconforto, é o fato da perturbação. É isso que incomoda. Então surge a ideia de se livrar daquilo que o pensamento denomina de medo, que o pensamento denomina de sofrimento. Nós temos diversas formas de medo e diversas formas de sofrimento. Todas essas formas criam perturbações das quais queremos nos livrar. E quem é o elemento que quer se livrar? É o eu. Então, o que é que cria esta perturbação? O que é que cria esse desconforto? Aquilo que desagrada esse eu. Aquilo do qual ele não gosta. Aquilo do qual ele não quer. A experiência que ele não quer ter, que ele não quer viver. Esse eu é esse sentimento de ser alguém presente em cada um de nós. Então, o que é que nós temos presente no sofrimento? É a presença desse eu. O que temos no medo é a presença desse eu. Nós podemos nos livrar aparentemente do sofrimento, aparentemente do medo. Mas enquanto sustentarmos esse eu, novas formas de medo e sofrimento surgirão. É como quando olhamos para uma árvore, nós vemos muitas folhas. Não podemos nos livrar das folhas sem nos livrarmos da árvore. Você se livra das folhas, mas a árvore está lá. Novas folhas irão surgir. Novas folhas irão aparecer. O fim para essa psicológica condição de sofrimento e medo é o fim para esse eu. Quando você pergunta o que é o sofrimento, nós estamos procurando causas lá fora, razões lá fora, algo que provoca medo, que provoca sofrimento, que provoca desordem e confusão. Problemas aqui. Mas não temos ciência desse aqui, aonde isso ocorre, aonde isso acontece. Esse aqui é o eu, é esse mim, é esse sentimento, pensamento, emoção, sensação de alguém presente que faz escolhas, que vive nesse gostar e não gostar. Então vamos colocar alguma coisa aqui fundamental para o fim desta psicológica condição do medo e do sofrimento. É fundamental eliminarmos esta separação. Agora há pouco colocamos isso, essa ideia de separação entre você e a vida. É isso que sustenta a presença do sofrimento.
É isso que sustenta a presença do medo. Na realidade, todos os problemas para o ser humano estão presentes em razão da ilusão de que ele existe como uma entidade separada da própria vida. E aonde tudo isso se sustenta? No modelo do pensamento. É por isso que temos aqui colocado para você a importância dessa investigação, dessa questão. Jamais de uma forma definitiva e real estaremos livres dos problemas, dos sofrimentos e dos medos diversos, enquanto esse modelo do pensamento permanecer. Então, o que é o pensamento? O pensamento em nós é esse agente que vem do passado, que ao se deparar com esse momento presente, avalia, interpreta, julga, compara, aceita, rejeita a vida como ela acontece. Quando o pensamento surge nesse instante, vindo do passado, ele se separa nesse formato desse eu. Notem que coisa importante temos aqui. A crença comum é que existimos como o pensador, tendo pensamentos. E aqui nós temos investigado com você, temos diversos vídeos aqui no canal, lhe mostrando que o pensamento é o elemento que chega primeiro. Primeiro chega o pensamento, uma resposta, uma reação que vem do passado, que vem da memória. E o pensamento cria esse pensador, que é o eu. O centro desse eu é o pensador. Nós temos a presença desse centro. Esse centro é o eu. E a base desse eu é o pensador. É esse pensador que é esse elemento que é o mim. Nesse formato do pensamento, ao se deparar com a vida como ela acontece, que rejeita o que não quer, o que não gosta, o que não aceita, então está presente o sofrimento. Nós estamos constantemente particularizando o momento, essa experiência desse instante, para este centro, para este eu, para este pensador. Então está presente não só o medo e o sofrimento, mas todos os diversos problemas psíquicos, de desordem emocional. Todos esses problemas, reparem, todos eles ocorrem dentro das relações, com pessoas, situações, eventos, acontecimentos. A não ser que liberemos de nós mesmos essa ilusão, que é a ilusão deste centro, que carrega esse eu, na forma desse pensador, que vive dentro desse padrão de pensamento que vem do passado, a condição psicológica em cada um de nós continuará a mesma. Aqui juntos nós estamos explorando isso com você. Como ir além deste centro, deste eu, deste pensador. E só há uma forma de liberarmos isso de cada um de nós. É rompermos definitivamente com esse programa, com essa forma
de pensar que nós conhecemos. Então, é o fim desse condicionamento mental, desse condicionamento psicológico, desse modelo de ser alguém que termina com esta questão, com essa questão da dor, com essa questão do sofrimento. Essa dor psíquica, essa dor emocional, essa confusão interna que continua alimentando todos esses quadros de ansiedade, raiva, medo, depressão, angústia, a dor da solidão, tudo isso está dentro desse sofrimento psíquico. Nós temos diversos nomes diferentes para esses estados, mas todos remetem a essa única base, que é o eu, que é esse mim, esse ego. Romper com tudo isso é se aproximar da verdade sobre a natureza de Deus, que é a natureza do seu ser. Você, em seu natural estado de ser, está além desse mim, desse eu, deste centro, deste pensador. Como podemos nos aproximar disso? Compreendendo o que é meditação. Qual é a verdade sobre a meditação? A verdade da meditação é a aproximação do autoconhecimento, nesse instante. Compreender suas reações, compreender todo esse movimento do pensamento. É romper com esta ilusória entidade presente no pensamento, que é o pensador. Observar essas reações. Observar o pensamento quando surge e se separa da experiência do momento presente. A partir desse pensador, tomar ciência disso, descobrir o que é olhar, observar, se dar conta disso, é a real aproximação da meditação. O que é meditação? É a ciência da vida como ela acontece, sem esse elemento que vem do passado, que é a presença do pensamento. O pensamento, ele se faz necessário em alguns momentos, mas é apenas o pensamento, e não a presença de um pensador. Tecnicamente, o pensamento se faz necessário, mas psicologicamente o sentido desta memória psicológica sustenta esta entidade ilusória, que é o pensador. E quando isso surge, o problema aparece. Podemos viver a vida como ela acontece, lidando com todos os assuntos da vida, sem esse elemento do pensamento psicológico e, portanto, livre do pensador? A vida desta forma é a própria presença da ciência que revela o seu ser, que revela Deus. Esta é a verdade sobre a meditação. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre esse assunto. O que é ter uma aproximação da verdade da meditação de uma forma prática, vivencial. É assim que uma nova qualidade de ação surge. É a verdadeira ação livre do eu, livre do ego. O que aqui nós poderíamos chamar de real ação, ou a ação correta. Essa qualidade de ação livre do eu, livre do ego. Não há apego. Notem que é a vinculação do pensamento
a controle, a manipulação, a fixações de dependência emocional, psicológica, que sustenta o apego. E tudo isso se rompe com a visão da realidade do seu ser, com a visão da realidade divina. Então não há espaço na vida para a presença do sofrimento, porque esse sentimento desse mim, desse eu, não está mais presente. É isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. E também encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, nós temos aqui o link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. Ok? Aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. E aí coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se você soubesse lidar consigo mesmo, você não teria problemas de ordem emocional, sentimental e de pensamentos. O fato de você se preocupar e de ter preocupações é um sinal clássico de que você não compreende como o pensamento funciona, de que você não